Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. E aí, passaram bem a semana de vocês? Espero que sim e que estejam preparados para o nosso super bate-papo de hoje. Para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos ele, o filho mais novo daquele casal maravilhoso, o Sr. Ivan e Dona Graça, meu parceiro de vida e que vai compartilhar aqui conosco uma história bem interessante que eu tenho certeza que vários de vocês vão se identificar. É uma história de fé, de superação, de determinação. Então, venham conosco para esse bate-papo incrível. E lembrando que se vocês estão curtindo, estão gostando do canal, dá um curtir aqui pra gente, ative as notificações, porque lembra que toda semana vai ter um convidado ou convidada super especial aqui para falar conosco. E se vocês têm dúvidas, questões, escrevam aqui pra gente também ou nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, @contapraeuoficial. Então vamos lá, né, para o nosso super bate-papo. Então seja muito bem-vindo, Mário José de Souza Araújo. Oi pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo muito legal aqui no Conta Pra Eu por Luana Paula. E hoje o nosso tema é algo bem interessante. Hoje o nosso tema fala um pouquinho, na verdade fala muito sobre superação, sobre fé. Até onde você é capaz de ir pela sua fé? O que é fé para você? E para falar um pouquinho mais sobre isso, estamos aqui com o Super Mário José, filho do Sr. Ivan, da Dona Graça. Mário, seja muito, muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você aqui comigo no canal. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer é meu de estar aqui, participando desse projeto maravilhoso, participando desse canal e poder estar compartilhando um pouquinho aí da minha história de fé, superação e gratidão. Que coisa boa, Mário. Então, vamos lá. Fala um pouquinho, né, sobre você e até para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Bom, meu nome é Mário, né? Sou filho caçula aí de 3 irmãos, do Sr. Ivan e da Dona Graça. Sou técnico em segurança do trabalho numa empresa aí que faz tratamento de efluentes. Sou casado há quase 5 anos com uma mulher maravilhosa que faz parte dessa história aí na íntegra, né? Que participou dessa história aí que eu vou compartilhar com vocês desde o começo e que até hoje me ajuda aí com quase todas as superações aí que eu busco na minha vida. Que bacana. Gente, o Mário José é o meu esposo. Vocês lembram lá no programa zero, né? No primeiro programa que eu falei da questão do nome composto, Luana, Paula. Olha só, o pré-requisito era ser Mário José, era ter nome composto para a gente casar. Então vamos lá, Mário, conta pra gente aí um pouquinho dessa sua história incrível de superação e de muita fé. Bom, minha história começou lá em 2013, né, num acidente de carro. Eu era um cara bem gordinho aí, pesava lá meus 108 quilos, e sofri um acidente de carro. Entrei na traseira de um ônibus, tive algumas lesões aí, sofri uma fratura na vértebra, na C7, fica bem aqui no finalzinho do pescoço, sofri uma fratura no nariz, sofri uma fratura numa costela aí, fiquei meio judiadinho. Segundo o primeiro laudo médico, né, eu corri o risco de tetraplegia, fiquei numa maca aí por quase 2 dias, numa maca de madeira que eles não quiseram nem me tirar da maca. E aí eu acho que a história de fé começa aí, né? Uma grande amiga minha, que já era meu crushzinho lá na época, eu já nutria uma paixãozinha por ela aí, mas ela era só minha amiga. Fez uma promessa que se eu ficasse bom, ela nunca mais ingeria bebida alcoólica. Olha só, gente, podia falar que não tomava mais refrigerante, que não ia mais para academia, mas não, falou que não ia mais beber bebida alcoólica. E com 5 dias eu saí do hospital andando.
tinha só algumas escoriações no rosto, tornozelo ali ainda com alguns roxos e tudo mais. Acho que era Precisei para ela parar de posteriormente fazer beber, uma né? cirurgia. Acho que era. Posteriormente eu fiz uma cirurgia no nariz, porque quebrou todos os ossinhos do nariz, e aí eu precisei fazer uma correção de septo ali, porque ficou bem ruim de respirar. Mas com 5 dias saí do hospital andando. Acho que a história toda de fé e superação começou aí, né? E desculpa E te aí, interromper, Mário, mas o que você imagina. teve para quando você entrou embaixo do ônibus? Você passou mal? O que aconteceu? Então, engraçado, né? Eu estava saindo do meu curso e estava indo para casa, e segundo os médicos, a nossa mente, ela apaga por alguns segundos algumas coisas para não gerar trauma, né? Então eu não sei te dizer se eu dormi, se eu passei mal, se eu tive um mal súbito. Eu me lembro da cena de eu parado num farol, e o farol abriu, eu arrancava com o carro, e a cena já volta do vidro estilhaçado do ônibus parado à minha frente, eu tentando sair do carro, que eu fiquei com medo do carro pegar fogo, mas a memória já volta aí. O médico falou que a nossa memória apaga para não gerar um trauma futuro e tal. Entendi. Então vamos lá, acabei te E interrompendo aí, e você ia entrar na parte da fé. imagina. E aí eu tinha feito, acho que um acordo comigo mesmo, né? De uma nova oportunidade que eu estava tendo ali, né? De uma nova oportunidade de vida. E aí eu decidi cuidar um pouquinho mais da saúde. E aí, até a cirurgia do nariz acontecer, passaram-se alguns anos, alguns meses, na verdade, né? Esse acidente foi ali em meados de outubro, eu fiz a cirurgia em abril do ano seguinte, e até lá aquele crushzinho já tinha virado um comecinho de um romance mesmo e tudo mais. E aí eu decidi cuidar da saúde. Eu fiz um acordo comigo mesmo que após a cirurgia do nariz, né, de reconstrução ali daquele septo e tal, eu ia cuidar um pouquinho melhor da minha saúde. E aí resolvi entrar numa alimentação saudável, dei uma parada ali com a bebida alcoólica, com cigarro, resolvi cuidar um pouquinho melhor da saúde, mudar a alimentação e tudo mais. E aí o romancezinho já tinha mesmo que engatado no namorozinho ali e tal, e aí essa pessoa me ajudou muito. Ela falou para mim: se você realmente quiser, eu vou te apoiar. E aí foi onde começou todo o processo, né, de procurar um profissional capacitado, né, uma academia com profissionais capacitados que pudessem me ajudar nesse início aí de processo, né. Entrou um amigo, que alguns amigos, né, nesse processo que viraram importantíssimos na minha vida, o Léo Guerreiro, o Cezinha Felipe, o Gerson Campos, todos os profissionais aí da área de educação física que me ajudaram nesse processo. Aquela namorada que me ajudou muito numa época que eu fiquei desempregado, ela pagou a academia para mim, para que eu não desistisse, para que eu continuasse lá firme e forte. E realmente isso surgiu alguns resultados, né? Gerou alguns resultados. Quase um ano depois desse meu acidente, essa namorada veio ter um problema de saúde também. Um problema de saúde bem sério, né? Ela sofreu de uma endometriose aí muito forte, uma endometriose bem agressiva, que a levou para um hospital, acabou tendo que entrar numa cirurgia às pressas. E o primeiro laudo médico, ainda bem que a gente tem segundos laudos médicos, né? Exato. O primeiro laudo médico foi de um câncer no intestino. E estava eu lá nesse hospital, do lado de fora da sala de cirurgia, ela lá dentro, eu sem saber o que estava acontecendo, e até que me saiu um médico que deu esse laudo, é o segundo melhor médico do mundo, na minha opinião. O primeiro foi aquele que me atendeu e que disse para mim: vai ficar tetraplégico? Não, isso aí vai cicatrizar do jeito que está mesmo, nem cirurgia precisa fazer. E o segundo melhor médico, na minha opinião, foi esse que saiu falando, dando aquele primeiro
aquele primeira impressão dele ali, né, que seria um câncer no intestino. E ali meu mundo caiu. Porque a gente ouve a palavra câncer e já pensa no pior, né? A gente já pensa, putz, deu ruim. E aí eu lembro de ter sentado na calçada, na frente do Nipo Brasileiro, sem chão, sozinho, e a minha história de fé começa ali. Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida que se ela ficasse boa, eu ia caminhando a pé até Aparecida. E você já era devoto de Nossa Senhora? Quantos quilômetros eu já era são? devoto, já era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Minha padroeira aí, eu tenho ela tatuada no braço. São 170 quilômetros da onde eu ia partir. Eu ia sair de Camanducaia, Minas Gerais, e ia fazer o caminho da fé, que vai por dentro da Serra da Mantiqueira, vai sair lá em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, na verdade, né? E desce ali por Roseira, por Pinda, até chegar em Aparecida. E aí, cara, como ela nunca me desamparou, 1 ano e meio depois de muito processo, se eu não me engano foi mais ou menos isso, tá? Depois, se eu tiver errado aí, a dona dessa história vai me corrigir. Eu acho que depois de 1 ano e meio ali, mais ou menos, depois de muito processo, depois de outras 3 cirurgias, de muita coisa, graças a Deus ela estava bem. Não era um câncer no intestino, era uma endometriose. Ela usou bolsa de colostomia aí por um bom tempo, bolsa de colostomia, bolsa de íleo, ficou ali com tudo aquilo. Engraçado, inclusive, que a gente, nesse processo, o nosso relacionamento se firmou ainda mais, né? Ficamos noivos no meio de tudo isso, no meio de toda essa loucura. E ela falou para mim que o dia que ela tirasse essa bolsa de colostomia, que ela pudesse botar um vestido bem coladinho no corpo, a gente casava. E aí eu falei para ela que quando ela tirasse essa bolsa, eu ia cumprir a minha promessa que eu tinha feito de ir para Aparecida a pé, quando ela estivesse 100% curada. E aí aconteceu isso. Depois de um ano e meio aí, mais ou menos, se eu não me engano, ela passou por todas as cirurgias, passamos por todos esses processos, né? Tivemos aí umas vírgulas no meio desse caminho, mas a fé e o amor um pelo outro nos uniu, e lá estava ela, sem essa bolsa, podendo usar o vestido colado dela. Marcamos nosso casamento para o dia 30 de julho daquele ano, e a minha saga, se podemos dizer assim, né? O meu pagamento dessa promessa começou no dia 23 de julho, 7 dias para o nosso casamento. Até lá, nesse processo todo, né, enquanto a gente resolvia o problema ali de saúde dela, né, enquanto esse problema estava sendo sanado, eu continuei cuidando da minha saúde até eu perder 10 quilos já. Eu tinha autoestima. Eu falava para todo mundo assim, ó, que esse povo magrelo, não sei o que e tal, pô, demorei tanto para criar essa barriguinha, um homem sem barriga é um homem sem história e tal, mas na verdade eu era um cara que eu tinha uma autoestima bem balançadinha, assim. Sempre fui um cara bom de papo, sempre conquistei as pessoas pelo papo e sabia que era pelo papo porque eu me achava um cara feio. Me achava gordo, tinha vergonha de ter relação sexual ali com a luz acesa, preferia sempre apagada, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Mas como toda pessoa que é acima do peso, né? Pô, eu me amo assim, me gosto assim. Não toda pessoa. Na verdade, acredito que tem muitas pessoas que se amam do jeito que são. Eu tinha vergonha, né? Daquele meu corpo, de estar acima do peso, queria muito me cuidar, mas não tinha quem me apoiasse. E essa mulher que tanto precisou do meu apoio, né, foi quem mais me apoiou nesse processo. E aí chegamos nesse dia 23 de julho e lá começa a minha saga. Fui até Camanducaia, da onde ia partir essa caminhada, né? A minha noiva, futura esposa, junto com os meus pais, foram me levar lá. E no dia 23 de julho, num sábado, começou essa aventura, né, de caminhar até Aparecida a pé. Foram 5 dias de caminhada. Os primeiros 3 dias
eram estradas de terra, algumas trilhas. A gente dormia em pousadas preparadas para receber romeiros mesmo, sabe? Então eram um galpão com várias camas, beliches e tal, e o pessoal se instalava ali. Então você foi com uma turma mesmo, né? Com várias pessoas. Fui com a cada um turma com a de sua romeiros. Fé. Legal. Assim, e o gostoso é que assim, né, foi a minha história de fé, mas nem todos ali tinham uma fé, muitas pessoas foram, inclusive uma das pessoas que conversei com ele, ele nem tinha fé. Ele foi porque um amigo convidou para ir e ele, pela aventura, 5 dias caminhando, será que eu aguento e tal, e foi por esse motivo. Então, tinham várias questões ali, né? Pessoas que, não se davam bem com o filho, pessoas que tinham feito como eu promessa, pessoas que simplesmente já iam há mais de 20 anos naquela caminhada todo ano. Então, cada um estava com seu propósito ali, né? E a aventura já começou no primeiro dia, porque o primeiro dia era só ladeira acima, ladeira acima, ladeira acima. Eu achava que eu já estava preparado, mas descobri que nem tanto assim, né? Porque era muito puxado. A gente está falando em quase 40 quilômetros por dia, né? E ainda bem que não estava tão calor, né? Como que estava? Como era julho, eu imagino que não estava tão quente. Sim, o primeiro horário do dia era bem frio, né? Até porque os primeiros dias foram em mata. Então era bem frio no começo do dia, depois esquentava e aí, enfim, o corpo também começava a aquecer, né? E à noite geralmente a gente parava ali por volta de umas 4, 5 horas da tarde, então já pegava o frio no hotel de novo. O primeiro dia foi essa ladeira, chegamos numa pousada onde íamos dormir, a pousada, para vocês terem ideia, a pousada era num morro assim. Então, na frente da pousada era um boteco, um barzinho, desses barzinhos de interior, de estrada de terra, e embaixo do barzinho era onde a gente ia dormir. E aí eu estava lá tentando conhecer as pessoas e tal. Primeiro dia, sentamos ali e fomos fazer uma refeição e tal, e não sei o quê, e a noite já caindo no meio do mato. A hora que eu falei pro pessoal, vou tomar um banho para ir dormir, acabou a luz. E aí, assim, 40 quilômetros sem banho. Sem banho. Aí acabou a luz. No meio do mato, o dono do barzinho falou assim, ó, para quem for tomar banho é gelado, porque essa energia só vai voltar no outro dia. E já tava um frio. Falei, sinto muito, só vai dormir homem no quarto. E fui daquele jeito mesmo. No outro dia acordei na esperança da luz ter voltado, nada de luz. Tomei um banho porque estava mais frio do que no outro dia, porque geralmente a gente acordava ali por volta de umas 4h30, 5 da manhã, para no máximo 6 horas estar saindo. Então foi um banho gelado mesmo para despertar, até porque foi o primeiro dia de caminhada, para o corpo entender tudo aquilo, né? O primeiro dia nem foram 40, o primeiro dia é o dia que a gente caminha menos, porque a gente acaba saindo tarde ali do encontro, né? Saímos por volta de meio-dia já e chegamos no primeiro ponto, era umas 4h30 da tarde. E aí os outros dias foram assim, de perrengues, de cansaço, de lugares interessantes para dormir, mas de um conhecimento próprio, de uma visão para dentro, que é algo que não dá para explicar. Tanto que hoje eu falo para todas as pessoas que todo mundo deveria passar por isso. Independente da sua fé, da sua crença, fazer algo que você levasse o seu corpo a um lugar onde ele nunca foi. Isso acendeu até mais a minha vontade de continuar nessa pegada de atividade física, de cuidar melhor do corpo, cuidar melhor da alimentação, porque eu entendi que aquela endorfina que gerou ali, junto com aquela adrenalina, com aquela emoção e tudo mais, era algo novo que eu queria para o meu corpo. Era algo que eu queria para a minha vida. Queria que aquilo virasse algo cotidiano na minha vida. Entendi. E deu vontade de desistir? Deu várias, Luana.
deu várias vontades de desistir. No terceiro dia, mais ou menos, meu pé começou a fazer bolha. E foram umas bolhas bem interessantes, né? O pessoal lá tinha... Como eles já estavam acostumados a fazer essas caminhadas, a gente ia pegando dica pelo meio do caminho, alguns enfermeiros ali, né, iam cuidando da gente e tudo mais, mas foram várias vontades de desistir. Uma das maiores, eu acho, foi no penúltimo dia, que eu não estava mais aguentando mais. Nesse dia, o pessoal tinha parado para almoçar e o almoço era improvisado mesmo, né? Uma senhora que só ia para fazer o almoço para a gente, então ela ia numa van e tudo mais, eles se instalavam num ponto, até que Deus a tenha hoje em dia. Infelizmente ela não está mais entre nós, ela foi acometida pela Covid aí. Dona Sirlene, que da onde estiver, né, que possa olhar por nós. E aí a gente... nesse dia a gente fez a refeição ali e tal, e tinha um outro rapaz que era a primeira vez também que tinha ido, 23 anos, o Leandro, não vou esquecer dele. E aí o pessoal tava ali, ele olhou para mim e falou, vamos indo? Porque o pessoal ficou ali fazendo refeição e batendo papo e tudo mais. E eu falei para ele, vamos, pegamos umas orientações ali por onde a gente devia seguir. Olha que loucura, nunca tinha ido nenhum dos dois. Como é que a gente chega no hotel? Ah, vocês vão por aqui, vão passar num lugar onde tem um monte de vaca, dobra à direita, e lá fomos nós dois. E a gente foi numa caminhada rápida, numa pegada rápida, e aquelas bolhas começaram a incomodar, e a gente, no meio do caminho, eu já estava, não vou conseguir. Eu lembro de ter achado um bilhete no chão, caído no chão, na beira da rodovia, que falava sobre força, determinação, coragem. Eu li aquilo ali, encarei aquilo como uma mensagem e continuei. Mas teve um lugar onde a gente parou para tomar uma água de coco, que já era em Pindamonhangaba, se não me engano. E a gente parou para tomar água de coco e eu falei para ele, cara, não aguento mais, não vai mais. Eu sentei para tomar água de coco, eu não conseguia levantar. As pernas dobraram e parecia que não ia mais esticar. Eu falei para ele, não dá, minha perna não estica mais, eu não consigo. E ele falou para mim, não, você consegue sim, vamos lá que você consegue sim. E aí eu enchi meu peito com toda aquela promessa, com toda aquela fé e aquela lembrança daquela pessoa que estava me esperando, né, por conta de uma promessa que eu tinha feito. Levantei, as pernas foram esticando devagarinho e seguimos esse penúltimo dia, chegamos na pousada, e aí é tomar um banho, é passar um remédio no pé onde tinha um monte de bolha, para seguir para o último dia de caminhada. E aí lá fomos nós no último dia, que já era de Roseira até Aparecida o último dia, lá fomos nós pro último dia. E foi fantástico, foi lindo, foi maravilhoso. E chegar em Aparecida e ver aquela basílica e toda a fé que aquilo me motiva, né? Eu costumo falar que, para todo mundo, que o que me motiva quando eu vejo aquela basílica é que ela foi montada por tijolinhos. Então, pensar que pessoas colocaram tijolinhos em cima de tijolinhos para montar tudo aquilo para mim é de uma engenharia, de uma fé. E lá cheguei eu, e no dia que eu cheguei, meu pai estava lá com meu irmão me esperando, e foi uma emoção tão grande, foi algo tão intenso dentro de mim, que não tem explicação. É fé, é simplesmente amor. E aí eu cheguei lá no dia 27 de julho e no dia 30 eu casei. Casei de Crocs. Muitas das fotos a gente pedia pro pessoal, tira do pé para cima, por favor. Porque eu botei um sapato para entrar, nós casamos só no civil, né? Então, para entrar no cartório eu botei um sapato, mas meu pé não aguentava de dor, porque tinham muitas bolhas no meu pé ainda. Então, foi o sapato só para entrar no cartório, e o resto foi de Crocs. O pessoal tirou foto do tornozelo para cima e tudo mais. Mas foi fantástico, foi lindo. E essa superação e tudo isso me mostrou o quanto eu queria isso para minha vida, sabe? O quanto eu queria cuidar da minha saúde, o quanto eu queria fazer uma atividade física, o quanto isso foi bom. E depois disso, despertou em mim uma paixão de criança, que era o ciclismo, né? Que era o andar de bicicleta.
eu consegui, depois de um tempo, comprar uma bicicleta bacana, fiz ciclismo durante um tempo, até que, infelizmente, minha casa foi invadida, furtaram minha bicicleta e aí não deu, mas nesse meio tempo também, antes da bicicleta, eu comecei a correr, motivado por essa já esposa, né? Não mais amiga, não mais crush, não mais namorada, nem noiva. Minha esposa me motivou a correr, ela participou de uma São Silvestre, e eu achei aquilo tão lindo que eu botei na minha cabeça, também quero isso. E 2 anos depois dela, eu corri uma São Silvestre, 15 quilômetros, para quem não fazia nada. Nesse período da São Silvestre, eu tinha emagrecido 30 quilos daqueles 108. Então, eu já me olhava diferente, já comecei a ter coragem de ter relação sexual com a luz acesa. Eu me gostava mais, me achava bonito, olhava para mim, olhava para minha barriga, olhava para tudo aquilo e me achava bonito. E é engraçado, Luana, que assim, muitas das pessoas que me viam depois, pô, tá doente, pô, pegou AIDS, tá usando droga. E é engraçado que eu me via nessas pessoas, porque talvez era uma piada que eu mesmo fazia, né? Para as pessoas que tinham conseguido aquilo que eu não tinha vontade de fazer, que eu não tinha determinação, vontade até tinha, não tinha determinação, não tinha empenho, não tinha, procrastinava, né? Então, como foi bom olhar para isso, sabe? E hoje em dia, qualquer pessoa que fala para mim, pô, comecei a fazer uma caminhada, me dá uma alegria tão grande, me dá uma sensação tão maravilhosa, sabe? De, pô, é isso mesmo, que legal, vai lá, parabéns e não sei o quê. E aí, às vezes, as pessoas falam, pô, caminha uma semana só, não consigo e tal. Não consegue, cara, consegue porque eu consegui. Eu consegui. Eu era um cara que eu morava a 200 metros de uma padaria e para eu ir lá, eu ia de carro. Eu não tinha coragem de fazer uma caminhada. Se fosse para um bar, talvez eu caminhava. Não, vamos se encontrar num barzinho, não sei onde, para encher a cara, talvez eu fosse para encher a cara e ficar bêbado e voltar a pé ou de carona, mas para ir comprar alguma coisa eu não tinha coragem. E tudo isso mexeu tanto comigo que eu lembro que eu e minha esposa, depois de um tempo, mudamos para uma cidade do interior, para Indaiatuba, e eu falava para ela tudo, não, dá para ir a pé, dá para ir a pé. Ela falava para mim, nossa, tudo para você dá para ir a pé. Porque tinha feito tão bem, sabe, aquele negócio de movimentar o corpo, que para mim a pé já era um prazer. Qualquer coisa que eu fosse fazer a pé era um prazer. E a minha história é essa, sabe? Talvez você puder deixar uma mensagem aqui para os seus seguidores, para o pessoal que está assistindo a gente aí, vale a pena, sabe, a gente acreditar em algo e correr atrás. Eu inventava 1000 desculpas para ficar no meu comodismo, ficar sentado no meu sofá, ficar sentado no meu carro, ficar deitado na minha cama e não cuidar de mim. E precisei passar por um acidente de carro muito sério para que eu pudesse virar uma chavinha ali, começar a correr atrás. Precisei que a minha esposa, então crush, então namorada na época, fosse acometida aí por uma doença para que eu pudesse fazer uma promessa de caminhar 170 quilômetros e não desistir daquilo, porque para mim tinha sido uma graça enorme alcançada. Então, vale a pena, sabe? Que não precise ser pela dor, que possa ser pelo amor, que possa ser pelo alto amor, né? Por nos amarmos, por gostarmos de nós. Vale a pena, vale a pena. Se você se ama gordinho também, tá tudo certo. Que não seja pela aparência, que seja pela saúde. Porque para mim foi pelos dois, né? Tanto pela aparência quanto pela saúde. Como eu disse lá no começo, eu resolvi cuidar melhor da minha saúde, já que Deus tinha me dado uma nova oportunidade. Eu sofri esse acidente aos 33 anos de idade, curiosamente da idade que Cristo perdeu a vida, né? Ou melhor, que Cristo deu a vida por nós. Então, ali eu comecei de novo. E nesse começar de novo eu resolvi cuidar melhor e posso dizer que vale muito a pena.
Hoje tenho 83 quilos, né? Engordei um pouquinho, engordei 5 quilos daqueles 78 que eu cheguei a pesar, mas estou determinada nesse final de ano correr meus 15 quilômetros de novo. Se vai ter uma São Silvestre ou não sabemos ainda por conta dessa pandemia, mas quero chegar em dezembro cumprindo um trajeto de 15 quilômetros de novo. Hoje não mais pela estética, hoje não mais pela saúde, graças a Deus consigo ter uma saúde legal hoje, me sinto bem, não fiz uma avaliação médica, cheguei nos 40, preciso fazer aí, mas simplesmente pelo prazer de praticar uma atividade física. Hoje eu sinto prazer por isso, hoje eu me sinto bem fazendo isso. Então, aconselho todo mundo aí que quiser procurar, primeiramente, né, procurem profissionais qualificados que possam lhe dar esse pontapé inicial, né, que possam me auxiliar nesse processo. Não façam atividade física sem um acompanhamento, procurem pessoas que possam acompanhar, porque às vezes a gente tem um problema aí de hipertensão ou algo do tipo e tem que começar mais devagarinho. O sobrepeso às vezes pode prejudicar articulações e tudo mais, então procure um médico para que vocês possam, um médico, um profissional de educação física que possam lhe auxiliar nesse trajeto e se joguem, vai para cima, vocês não vão se arrepender e vai ser maravilhoso. Que bacana, excelente. Primeiramente, te agradeço muito por compartilhar essa história incrível, né, que tem, além de fé, tem vários outros pontos maravilhosos de motivação, de superação, de autoconhecimento. Parabéns. Te agradeço também pela sua caminhada da fé, porque, né, graças a essa promessa, estou aqui também falando com vocês. Então, te agradeço pelos dois momentos. E eu acho que eu trago também, né, juntamente com o que o Mário falou, essa reflexão para a gente, né? Então, o que é fé para a gente, né? Então, não tem que ter um estigma, um estereótipo, né? O que é fé para você? O que te leva até essa determinação, que te leva a ir além, como foi o caso do Mário, né? Ele comentou que muitas vezes foi pela dor também, e hoje está indo pelo amor, por questões próprias. Muito obrigada, Mário, por compartilhar conosco essa história tão incrível de superação, de fé, de determinação. E vocês aí do outro lado, curtiram a história? Se identificaram? Até onde vocês iriam pela fé? O que motiva vocês? O que faz vocês ficarem determinados? Conta pra gente, compartilha aqui. Se vocês gostaram, dão um curtir também. Lembre-se de ativar as notificações e de nos acompanharem lá no Instagram, @contapraeuoficial. E na semana que vem nós vamos ter uma super convidada compartilhando mais histórias aí conosco. Lembrem-se, se vocês tiverem uma história ou alguém para compartilhar de uma história, de um caso também, escrevam aqui, coloquem nas mensagens ou lá no Instagram. E é isso, pessoal. Até semana que vem com mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. Um beijo e até lá!